Olá, sou Roberta Possamay, pesquisadora do Centro de Estudos do Agronegócio, FGV Agro. Estou aqui com o professor Felipe Serigati, pesquisador do FGV Agro e coordenador do mestrado profissional de agronegócios do FGV Agro. Olá! Felipe, nós vimos na imprensa, muito nesse mês de setembro, a questão de preço de alimentos. Então, a pergunta principal que surge é por que os alimentos ficaram mais caros ao longo da pandemia? Você pode nos explicar? Pois é, né? De fato, quando a gente olha os números do IPCA, que é o índice que mede a inflação oficial aqui no Brasil, alimentos ficaram mais caros. Mas o que dizer, vale a pena colocar números nisso, né? Se a gente for colocar ali a inflação acumulada, para ter uma ideia de anual, vamos fazer o seguinte, vamos pensar na inflação acumulada nos últimos 12 meses. Olhando somente para alimentos, o preço desses produtos aumentaram, de novo, acumulado nos últimos 12 meses, 8,8%. Ou seja, está falando que a inflação de alimentos está rodando pelo IPCA quase que 9%, está quase 2 dígitos. E como é que está, em comparação, como é que está, por exemplo, o IPCA cheio, ou seja, a inflação total da economia, de todos os bens e serviços monitorados pelo IBGE, né, pelo IPCA. Essa inflação está rodando a quase que 2,5%. Incluindo alimentos lá dentro, né? Ou seja, sim, alimentos estão rodando com uma inflação bem mais aquecida do que diversos outros produtos. E olha, essa inflação mais aquecida de alimentos pode ser explicada tanto por fatores domésticos, fatores aqui do mercado interno, mas não é só isso. Também vale a pena, quando se julgar adequado, detalharmos, olha, existem fatores no setor externo que também têm influenciado, pressionado os preços de alimentos aqui dentro do Brasil. Então, quais são os fatores que explicam a alta de preços de alimentos no mercado interno? Ok, então, o que chama atenção aqui na economia brasileira, não foi exclusividade do Brasil, nós passamos por uma recessão complicada, complicada aqui em termos de intensidade, tá? Ou seja, veio esse meteoro chamado coronavírus, bateu ali no planeta, todo mundo sentiu esses impactos, inclusive a economia brasileira. Economia brasileira, se a gente for utilizar o índice de atividade econômica do Banco Central, que é um termômetro que é possível acompanhar o desempenho da economia brasileira mês a mês, nessa variação mensal, olhando um mês contra o mesmo mês, contra o mês imediatamente anterior, mesmo fazendo ajuste sazonal, o que nós temos? A economia brasileira encolheu nos meses de março e no mês de abril. Encolheu de uma forma intensa. Nós estamos falando que no mês de março, comparando com a situação da economia no mês de fevereiro, a economia brasileira encolheu quase que 6%. Ou seja, contraiu fortemente no mês de março. Como se não bastasse, quando a gente chega no mês de abril, a economia brasileira encolhe quase que 9,4%, comparando já com aquela economia deprimida do mês de março. Porém, a boa notícia é que esse fundo do poço ficou para trás. Esse fundo do poço está aí nesses 2 meses, março e abril. A partir do mês de maio, a economia brasileira começou a apresentar sinais de recuperação. E de forma consecutiva. Ou seja, nesse momento em que nós estamos conversando, tecnicamente, o Brasil já não está mais em recessão. Ou seja, passamos por uma recessão dura em termos de profundidade, mas em termos de duração, não foi uma recessão profunda. O que explica isso? Diversos fatores, mas eu acho que é mais importante para nós nesse momento é justamente a política fiscal expansionista. Ou seja, para tentar conter os efeitos adversos causados por essa pandemia e toda aquela necessidade de isolamento social, restrição de circulação de pessoas, o governo, se puder usar termos ali mais simples, o governo abriu os cofres. Então fez ali diversas políticas de socorro,
Se a gente for pensar nas pessoas físicas, nos domicílios, óbvio, merece destaque justamente o auxílio financeiro emergencial, o que popularmente também ficou conhecido como o Corona Voucher. Só para a gente ter uma ideia, de acordo com o Ministério da Economia, o programado para ser alocado com essa transferência, com auxílio emergencial ao longo de todo o ano de 2020, é de quase que 250 bilhões de reais, o que até o momento já atendeu quase que 65 milhões de pessoas. Lembrando, o Brasil tem 210 milhões de pessoas, ou seja, é uma fração relevante da população brasileira. E, em segundo lugar, a gente pensa em transferência de renda, a gente pensa no Bolsa Família. O gasto total com o Bolsa Família é algo em torno de 30 bilhões por ano. O auxílio emergencial, nós estamos falando de 250 bilhões de reais. Gente, é um volume de recursos grande pra caramba que foi injetado nos domicílios. Naturalmente, esse dinheiro não desapareceu, esse dinheiro, uma parte foi poupado, boa notícia, e uma outra parte virou consumo. Consumo de alguns produtos, não foi um consumo generalizado, mas alguns produtos teve sua demanda mais aquecida. Construção civil, notadamente cimento, tijolos, móveis eletrodomésticos, especial destaque para eletroportáteis, mas para a nossa conversa aqui, vale a pena destacar alimentos. Ou seja, quando a gente olha para o mercado interno, por que o preço de alimentos está subindo? Por que estamos observando uma inflação de alimentos? Ganha especial destaque justamente essa demanda mais aquecida, principalmente por causa do auxílio emergencial, que garantiu esse nível de renda adicional aos domicílios. Ok, então esses são os fatores internos. E no setor externo, quais são os fatores que você pode elencar que pressionaram a inflação de alimentos no mercado interno? Então, esse ponto é importante, né? Porque assim como a gente viu uma demanda interna aquecida para alimentos aqui no Brasil, esses alimentos produzidos pelo Brasil também encontraram um mercado aquecido lá fora. E aí vai ter diversos fatores, né? Mas a gente pode pegar, por exemplo, em alguns números, as exportações do agronegócio acumulada no ano, ou seja, de janeiro até agosto, em valores, aumentaram, só nesse período, mais de quase que 6,5%. Então isso aí, em condições normais, já seria um número que chamaria atenção. Se a gente for considerar um ambiente de pandemia, restrição de circulação de pessoas, a economia desaquecendo, esse número chama atenção. Mas por que a demanda pelos produtos do agronegócio brasileiro ficou aquecida dessa forma lá fora? Aí tem a combinação de dois grandes fatores. De um lado, merece a gente destacar que essa pandemia pegou diversos países, mas a reação das economias, ou, por exemplo, do universo agro de cada país, foi distinto. Nesse contexto, o agronegócio brasileiro se diferenciou bastante. O Brasil não é o único grande player, o único grande fornecedor de alimentos para o resto do mundo. É um dos grandes, mas não é o único. Mas nessa pandemia, dentre os grandes, puxa vida, ele foi talvez o único que não teve qualquer interrupção no fornecimento de produtos agropecuários para o resto do mundo ao longo dessa pandemia. Vamos puxar aqui na memória, o pessoal vai lembrar, porque isso foi bastante divulgado na imprensa. Carnes, por exemplo, nos Estados Unidos, alguns frigoríficos tiveram problemas de contaminação do coronavírus. Tiveram que encerrar suas operações, o que atrapalhou tanto o abastecimento no mercado interno nos Estados Unidos, e a gente viu isso acontecer nas reportagens, né? Faltando carne nas prateleiras de alguns supermercados nos Estados Unidos, também atrapalhou o fornecimento de produtos para o setor externo. Coisa que aqui no Brasil nós não observamos. Houve até problemas em alguns frigoríficos, mas a gente não viu a falta de carne, de produtos ali, de proteína animal no varejo. Isso a gente não observou de forma sistemática aqui no Brasil. Se houve, foi algo muito pontual e que foi rapidamente resolvido. Além disso, outros fornecedores importantes de produtos agropecuários no mercado internacional, por exemplo, fornecedores de grãos,
seguraram sua produção interna para tentar garantir o abastecimento local, o abastecimento doméstico, coisa que no Brasil não aconteceu. Ou seja, no meio de toda essa turbulência da pandemia, compradores externos que vierem encostar o barquinho aqui nos portos brasileiros para buscar produtos do universo agro, do agronegócio brasileiro, saíram com o container cheio. Ok, há um preço mais elevado, sem dúvida alguma, porque a demanda estava mais aquecida, mas não houve falta de oferta, não houve falta de disponibilidade de produtos. Mas a demanda pelos produtos do agro brasileiro ficaram aquecidas não só porque outros fornecedores tiveram problemas, mas também ficou aquecida porque importantes compradores, que o especial destaque no leste asiático e também no Oriente Médio, entraram ali num esforço de recompor seus estoques de alimentos. Vale a pena a gente lembrar, isso aí o pessoal acho que vai lembrar, no início da pandemia, nem tanto aqui no Brasil ainda, né? Estava lá em fevereiro, já tinha estourado na China, a gente viu ali um rumor no Irã, um rumor ali na Coreia, antes, por exemplo, de desembarcar de vez na Itália. Houve reclamação de alguns segmentos industriais aqui no Brasil, olha, não está chegando peças, partes e componentes que a gente importa e que em algum momento esses produtos passam pela China. Em algum momento o processo produtivo desses produtos passa pela China. O fornecimento desses produtos ficou problemático. Isso para peças, partes e componentes industriais. Causa desconforto, sem dúvida alguma. Agora, imagine que o produto que esteja faltando não seja um componente industrial, mas seja alimentos. A situação é bem mais desconfortável. Então, super natural da gente encontrar países que são grandes importadores de alimentos fazerem um esforço de recomposição, em alguns até de ampliação dos seus estoques de alimentos. De qualquer forma, a combinação desses dois fatores, problemas em outros fornecedores, com a recomposição de estoques, levou ao quê? Um aumento nas exportações do agro brasileiro. E, aliás, isso é muito engraçado quando a gente olha os números das exportações do agro, porque o agronegócio brasileiro não começou o ano bombando as exportações do agro brasileiro. Começaram a retomar mais fôlego conforme a pandemia desembarcava na economia mundial. O especial destaque justamente a partir do mês de abril, que para a economia mundial foi o mês mais agudo da pandemia. Ainda assim, vale a pena a gente destacar mais um ponto, que vai reforçar esse aumento de preço de alimentos aqui no Brasil, que então, chegou a pandemia, vamos lá, vai, todo mundo ficou assustado, aumentou a percepção de risco. Isso aqui no Brasil se traduziu em um dólar mais caro no nosso mercado cambial, só que esse mesmo dólar mais caro que fez com que as nossas exportações ficassem mais competitivas, ficassem mais aquecidas, também fez com que, puxa vida, o preço dos alimentos, aqui no Brasil, que de alguma forma são influenciados pelo dólar, como acontece com diversas commodities, esses preços ficaram mais caros aqui no Brasil. Então, olha qual que foi o arranjo. Nós tivemos um mercado mais aquecido, um mercado interno mais aquecido, um setor externo que ficou mais aquecido, seja porque grandes fornecedores tiveram problemas na sua produção ou na sua estrutura logística, grandes compradores ampliando seus estoques, e como se não bastasse esse dólar mais caro, o real mais depreciado, fazendo com que os preços de alimentos aqui ficassem mais caros. Ou seja, a combinação desses fatores levou justamente ao que nós chamamos de inflação de alimentos. E pera lá, né? Como a gente conversou no início aqui da nosso bate-papo, estamos falando de uma inflação que está rodando a quase que 9% do acumulado dos últimos 12 meses. Não é uma inflação, vamos dizer assim, que passa desapercebida. E para finalizar, essa alta do preço dos alimentos, é possível que ela impacte a inflação geral nos próximos meses? Então, não é o normal, né? Então, em geral, inflação de alimentos, ele é um fenômeno temporário, né? Ou seja, o preço sobe fortemente, ok? Nenhuma novidade. Por exemplo, o pessoal
acho que não vai lembrar de uma forma tão clara, mas talvez valha a pena a gente resgatar. Lá estamos em 2015, 2016, que a economia brasileira, a gente estava ali no final, né, do governo Dilma II, e aí naquela incerteza, e aí vai ter impeachment, não vai ter, ia se deteriorando, manifestações, e aí o dólar foi subindo. Mesma coisa que a gente está vendo agora, a gente viu agora, né, dólar mais alto acaba impactando a inflação de alimentos. Perfeito. Tanto que naquela época, a inflação de alimentos rodou na casa de 2 dígitos. Maravilha. Esses alimentos continuaram altos para sempre? Não. Se a gente for lembrar, a safra 16, 17 foi grande pra caramba. Em 2017, o preço de alimentos cai fortemente. Na realidade, por uma boa parte do ano de 2017, alimentos operam a inflação de alimentos opera em patamar negativo, ou seja, alimentos estavam ficando cada vez mais baratos, e esse processo só se encerra em maio de 2018 por causa daquele choque causado pela greve dos caminhoneiros. Então, a inflação de alimentos ela é volátil. Né? Quando a gente compara, por exemplo, a volatilidade, a variação do IPCA cheio com todos os produtos, com a variação apenas da inflação de alimentos, de alimentação e bebidas, do IPCA, a inflação de alimentos e bebidas varia muito mais, flutua muito mais do que do IPCA. A gente já viu isso, por exemplo, em outras ocasiões, a inflação do tomate, a inflação do feijão. Estamos vendo agora a inflação do arroz. Então o arroz vai ficar para sempre ali, como a gente chegou a ver, 25, 30 reais, chegou até 40, 33 reais o saco de 5 quilos do arroz. Ele vai ficar nesse patamar? Não. Gente, alimentos, é volátil, assim como o preço do tomate, que a gente lembra bem, pode dobrar de preço em 3 meses. Nos 3 meses seguintes, esse mesmo tomate, seu preço pode cair pela metade. Então, nenhuma novidade. Outra forma de a gente enxergar, olha, e aí, inflação de alimentos deve fazer com que a inflação dispare? Não é o normal, né? Até mesmo nesse momento que a gente está conversando aqui. Então, o acumulado dos últimos 12 meses, a inflação de alimentos, quase 9%, 8,8%. O IPCA cheio, quase 2,5%. Tá, mas dentro desse IPCA cheio tem os 8,8% da inflação de alimentos. Vamos fazer o seguinte, tira a inflação de alimentos. Aí você vai ter, por exemplo, lá no Banco Central, algumas métricas prontinhas para isso. Tem, por exemplo, o núcleo da inflação. Algumas métricas do núcleo de inflação, por exemplo, vai ter um que vai pega o índice cheio, tira alimentos, tira preços administrados. Gasolina, óleo diesel, pedágio, preço do ônibus urbano, energia elétrica, água, aqueles preços que não respondem claramente ao equilíbrio de oferta e demanda e que o governo, direto e indiretamente, consegue controlar. Maravilha. Tira esses preços. Alimentos, preços administrados. A gente vai ter um tipo de núcleo da inflação. Quando a gente olha o núcleo da inflação, acumulado nos últimos 12 meses, o que chama a atenção? O núcleo da inflação está rodando em 0,9%, menos de 1%. Ou seja, o núcleo da inflação, os preços ali desse núcleo, aumentaram nos últimos 12 meses, menos de 1%. E mais do que isso, nessa média de 12 meses, a inflação do núcleo está desacelerando, está ficando cada vez menor. Ou seja, até o momento, a gente não consegue enxergar uma contaminação do preço, da inflação de outros grupos de produtos a partir da inflação de alimentos. De novo, a inflação de alimentos ela é volátil, em geral ela é mais restrita a esse tipo de produto, diferente, por exemplo, de uma inflação no setor de combustível. E o petróleo ficou mais caro. O óleo diesel ficou mais caro. O óleo diesel ficou mais caro, é um custo de produção, isso vai aparecer na inflação de diversos outros grupos de produtos. Ou, por exemplo, o preço do aluguel está subindo mais do que os demais preços da economia. Isso acaba contaminando o preço dos demais preços da economia. Agora, preço de alimentos, inflação de alimentos em geral não contamina. Talvez a gente possa observar algo diferente dessa vez, principalmente se o governo fizer alguma resposta, sei lá, tentar segurar preço de alimentos da marra. A gente, infelizmente, não é o que a gente tem observado, né? Aliás, quando uma ideia como essa foi ventilada aí para a imprensa, rapidamente a equipe econômica falou, esquece isso, isso aí não tem pé nem cabeça. Temos exemplos aqui na América Latina de
isso não funciona. Temos exemplo nosso mesmo histórico de que caçar boi no pasto não é solução para segurar a inflação, né? De qualquer forma, não deve levar a qualquer disparada. Mais do que isso, até o momento, não deve mudar a estratégia do Banco Central. Ou seja, a política de juros do Banco Central não deve se alterar. Óbvio que o Banco Central está atento a isso, observa o comportamento da inflação de alimentos, mas vale a pena a gente destacar, pela sinalização que o Banco Central tem apresentado nas atas do Copom, que ele está olhando nem mais para a inflação de 2020. Essa está garantida que, sei lá, se conseguir, vai conseguir furar ali o piso da meta, sei lá, no cenário talvez mais adverso, chegue na meta, mas ainda tem, bem questionável isso. Ele está olhando mais mesmo para a inflação lá de 2021. Dado que alimentos a um preço volátil, ainda tem uma safra inteira pela frente, se a próxima safra vier cheia, provavelmente o preço de alimentos retoma sua trajetória de equilíbrio de longo prazo e essa inflação de alimentos se dissipa. Por exemplo, como nós vimos entre 2015 e 2016. Nenhuma novidade. Então, não, inflação de alimentos, até o momento, não tem qualquer sinal que deva causar uma disparada nos preços de outros produtos. Muito bem, agradeço muito essas explicações, foi muito didático. Quer acrescentar alguma coisa? Puxa vida, só tenho a agradecer aqui o espaço para comentar justamente sobre esse fenômeno de inflação de alimentos que, de fato, ocupou muito ali as manchetes, né? Notadamente no mês de setembro, e faz sentido, porque a inflação de alimentos, diferente de alguns outros produtos, é aquela inflação que os domicílios veem ao vivo na sua frente. Ele vê ali, então, as pessoas vão lá no supermercado, na hora que abre a carteira e fala, peraí, eu comprei praticamente a mesma coisa semana passada e a conta foi menor, por que a conta ficou maior agora? Ou então, na hora que vai passar ali o cartão, vai olhar na maquininha, mas esse valor está maior que na semana passada, gente, eu estou levando até menos coisa. Então, a inflação de alimentos é uma inflação doída, porque é facilmente percebida pelos domicílios, porque é aquela inflação que vai bater na frente deles. Não é uma vez só por mês quando chegar uma continha, não. É toda semana ou toda vez que vai ao supermercado, sem dúvida alguma. Então, agradeço muitíssimo aqui o espaço para a gente poder dialogar justamente sobre esse tema que ocupou uma fração relevante das manchetes. Nós que agradecemos. Então, até uma próxima. Até. Obrigado.